Boa noite a todos. Bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje eu vou estar discutindo aqui com vocês a questão da extinção e do apagamento das danças negras guerreiras e a influência dessa extinção, né, na nossa luta antirracista. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Eu vou começar assim com uma breve história. Eu vou pegar duas danças guerreiras que a gente pratica ou praticava aqui no Brasil, com essa intenção, né, de relembrar o nosso passado guerreiro, né, os nossos reis e as nossas rainhas, que é a congada, né? Congada vem de Congo, e o maculelê, né? Maculelê vem de macuás, né? Vem de malê, né? É essa mistura de povos, né? Na Bahia. Eu vou começar pela congada, né? Começando pela congada, eu vou aqui, na verdade eu vou traçar aqui três estratégias política e ideológica, né, que os colonizadores e os senhores de escravos utilizaram, né, para descaracterizar e destruir a nossa identidade enquanto povo negro, enquanto povo que veio de África, né, enquanto nações, né, destruir toda a nossa identidade, para que fosse se perdendo essa ligação, né, com o continente africano, e que é uma política, se a gente discute a política de embranquecimento, né, começando assim do século XIX, que foi mais intensa, mas essa política vem de muito tempo, né? Então, eu vou discutir o seguinte, a questão dessas três políticas ideológicas. A primeira é a questão da linguagem, do idioma, né? Quando os negros chegam ao Brasil nos navios negreiros, né, quando eles são sequestrados, é bom usar essa palavra, quando eles são sequestrados do continente africano, eles chegam, os que sobrevivem chegam na costa brasileira nos navios negreiros, e eles são separados de suas nações, né, nesse primeiro momento. São separados por quê? Primeiro, para criar uma dificuldade de comunicação entre eles, né? Essa dificuldade de comunicação significa o quê? Você tem uma dificuldade de planejar estratégias de rebeliões contra o seu opressor, né? Se você tem essa dificuldade na linguagem, então você vai demorar mais para elaborar essas estratégias, né? Então eles são separados. E, diante disso, dessa separação linguística, né, são obrigados a aprender a língua, né, do colonizador, naquele momento, né? São obrigados a aprender a língua do colonizador, tendo que esquecer a sua. É lógico que ele não vai esquecer a sua de imediato, mas as próximas gerações, né, começam, inclusive para agradar o seu senhor, a aprender a língua que é o do opressor, a língua que, entre aspas, que é o do vencedor, né? Então, essa é a primeira estratégia que eles usam para destruir a nossa identidade, né? Esse contato linguístico que a gente tinha, a gente passa então a ter uma língua única, né, sendo proibida qualquer outro tipo de língua para ser falada entre os negros escravizados, né? A segunda estratégia é uma estratégia assim que pegou profundamente a alma do negro escravizado aqui no Brasil, que é a religião, né? Esta segunda, que é a religião, eles começaram a converter os negros, né, à religião católica, né? Então os negros eram convertidos na religião católica e as suas religiões, né, eram praticadas de forma escondida, né, muito arriscado, né, de forma muito arriscada. Você imagine hoje,
que o pessoal terrorista taca fogo nos templos de matriz africana, né? Imagine hoje que os terroristas brasileiros fazem isso, tacam fogo nos templos de matriz africana. Agridem os negros que professam a religião de matriz africana. Imagine naquela época o que acontecia, né? O que acontecia. Então tinha que ter muita resistência para você manter as suas origens, né? Eu não estou falando só do candomblé, tinha outras religiões, né, que foram destruídas, né, né, extintas, foram destruídas e extintas, e que o negro teve que, para sobreviver, né, se catolizar, né? Primeiro se catolizar e depois correr num terreiro que era na mata, na floresta, para manter a sua religião. Essa terceira, eu acredito que seja a mais eficiente das estratégias política e ideológica para controle do negro e para a destruição da sua identidade. O apadrinhamento. Quer dizer, esse apadrinhamento ele foi terrível. O que era o apadrinhamento? Né? Nascia o filho, né, da negra escravizada e, de imediato, o senhor já ia e apadrinhava essa criança. A sinhazinha ia e madrinhava essa criança. Padrinho, paizinho, madrinha, mãezinha. Então, olha a ligação afetiva que eles criaram. Assim, é quase da família. Menina de casa. Que eles criaram, né, para evitar qualquer rebelião. E um outro fator importante nesse apadrinhamento é a questão dos estupros que ocorria, né, nas senzalas, né, dos senhores de escravo com as negras escravizadas. E isso não era só com as negras escravizadas, né? Também as senhoras também, né, tinham seus negros que ia lá e estuprava os negros, né? Que era o estupro, né? Então, na verdade, o que acontecia nesse processo? Você começou a ter no Brasil, né? Isso é um processo histórico. Aí você começou a ter no Brasil uma grande legião de mestiço, né? E o que era essa legião de mestiço? Era o filho desses estupros, né? Então, você ia e apadrinhava essas pessoas, que foi uma grande estratégia para evitar planos de fuga, né? Para ter alguém vigiando o que estava ocorrendo na senzala, né? E antecipava o patrão, o senhor de escravo, né? O torturador, né? O sequestrador. Então, toda essa estratégia pensada foi para essa dominação dessa massa negra que vinha crescendo, principalmente nos séculos 17 e 18, né? E vai ter um auge assim no século 19, né? Que começa o tráfico escravo ilegal. Por quê? Porque era ilegal escravizar já no século 19, mas o Brasil continuou escravizando, continuou nesse período, né, de forma tão recorrente, né, porque o poder mercantil da escravidão era muito grande, né? E nesse sentido, né, o Brasil tomou a frente de todos os países quando foi proibido. O Brasil sempre, vocês percebem que o Brasil sempre na ilegalidade, né? Sempre na ilegalidade desses processos, sempre atrasado ou avançado no processo de exclusão, de dominação e de direitos, perda de direitos,
né? Aí você fala, mas o que isso tudo tem a ver com a dança? Na verdade, eu estou dando assim, a constituição do que foi o Brasil. E tudo isso que eu falei que aconteceu nas danças, né? As danças, para os povos negros, é muito importante, por isso nós a mantemos. As danças, o que são as danças? As danças são lembranças, essas danças que eu estou falando, danças guerreiras, de origem negras, são lembranças de nossos reis e de nossos guerreiros, né, em batalhas em África, né, contra o opressor, né, entre eles de território. O que a gente contava nessas danças era a façanha dos nossos reis, rainhas, né, dos generais, guerreiros, das nossas armas. E chegando nessa questão das danças, aí eu já vou começar especificamente, né, pelo congado. Olha o nome, congado, né? O que é o congado? Congado é uma dança que representava a coroação do rei e da rainha de Congo e Angola, né? Era um grande reino. E quem, né, eles homenageavam e de quem era essa história contada, né? A principal era a rainha Zinga, rainha Nzinga. Então a principal era essa. Fala em empoderamento da mulher, você já vê com a rainha Nzinga. Estuda a história dela. Então o congado era exatamente para isso, né? E percebendo, quando eles começaram a perceber essa movimentação, essas danças, né, esses movimentos de guerra, porque era movimento de guerra. O congado, apesar de ele ser um cortejo, né, de coroação do rei e da rainha, tinha sua corte e tinha seus guerreiros. Olha o perigo. E na dança, a dança não era apenas um ato de divertimento. Era um ato de divertimento, mas também era um ato de poder, né? Era um ato de relembrança, era um ato de preparação física, era um ato de exercício e de técnicas e estratégias de luta. Isso que se apresentava na dança. Hoje a gente fala é muito comum a gente falar da capoeira e esquecer essas danças. Vendo tudo isso e proibindo, porque foi proibido no primeiro momento que essas danças se realizassem, mas essa proibição, né, não funcionou, não conseguiu funcionar, né? Você não consegue controlar o tempo todo o que uma grande multidão está fazendo, porque as fazendas eram grandes multidões, né? Eram mini distritos, cidades, né? de negros dentro daquela fazenda, né? E você tinha que ficar de olho 24 horas, né? E não conseguia, né? Mesmo com os castigos, mesmo com as torturas, né? Esses negros continuavam a praticar a dança e a coração de ginga, né? Para você perceber a importância disso, o processo histórico, você percebe o seguinte, que no século 17, 18 e até o início do século 19, né, as grandes fugas eram em massa. Os grandes assassinatos, né, de capitães de mato, de senhores de escravo, de família de escravo, era enorme, né? Ataques à igreja era enorme, né? Porque esses negros tinham essa resistência, tinham essa consciência, né? Então, nesse período, né, teve uma grande dificuldade de se controlar. A maioria dos escravizados no Brasil eram homens. 70% eram homens, né? Então você imagine a força desses negros escravizados que superaram essa travessia, né, do Atlântico, né, essa gana de liberdade, né, e essas táticas guerreiras. Então tinha que ser feito alguma coisa.
E no Congado, o que foi feito no Congado? No Congado, eu estou falando do Congado, mas em determinadas regiões tem, por exemplo, Moçambique, a dança do Moçambique, que é o mesmo processo, né? Que é o mesmo processo. Temos o maracatu, que é o mesmo processo. E aí eu vou falar depois como que chama? Da apropriação. Mas é o mesmo processo. E o que aconteceu com a questão do Congado? Quando perceberam, né, que ficava impossível você proibir essa massa de gente, essa idolatria a essas realezas, a essa prática de luta, a esse exercício, eles usaram essa estratégia. Linguagem, idioma, religião e apadrinhamento. E como que foi isso? A primeira coisa que eles criaram foram os santos negros, né? Sabe? Uma estratégia assim velha, antiga. Fulano de tal achou um santo negro, né? Um santo da igreja católica. Olha, na igreja católica tem santo negro, né? Apesar do cristianismo ter nascido na África, mas tudo bem. A igreja católica tem santos negros, né? E aí, o que acontece nesse processo, né? Os negros começam a se sentir que eles é o sentimento de pertencimento, que eles também pertencem àquela religião. Então, eles também, eu acho, o pensamento aí, eu acho que a gente está sendo muito radical com aquela religião, né? Eles não são tão mal assim, tem até um santo parecido com a gente, né? São Benedito, né? E aí a Congada, ela precisava, né, tirar esse espírito guerreiro de rebelião dela, né? Então a primeira coisa que eles começam a construir, né, é a questão religiosa, né? Os patrões, os senhores de escravo, começam a se aproximar desses negros através do quê? Através dos mestiços e através de favores. Olha, eu vou fazer um favor para vocês. Olha, suas danças é muito bonita, isso e aquilo. Eu vou emprestar uma roupa aqui que eu tenho, porque o rei, ele não pode ser vestido desse jeito, né? O rei, ele tem que ter, né, uma roupa elegante, ele tem que ter um chapéu, ele tem que ter, né, uma nobreza que vem da Europa, né? Porque somos todos seres humanos. Então eu vou emprestar para vocês a minha roupa e vou emprestar para vocês, né, as joias da sinhazinha, né? Porque aí a rainha também, né, ela tem essa sensação de poder, né, usando as joias da sinhazinha. Então, aí já começa um apadrinhamento de toda aquela comunidade, né? Mas para chegar até aí, a gente viu que tinha 3 estratégias: linguagem, religião e apadrinhamento individual. Desse apadrinhamento individual, ele se torna coletivo, né? E aí a gente começa a falar da Congada de hoje, né? Que é a Congada que é feito na igreja, é a Congada que é feito para São Benedito, né? E que muito pouco traz de nossas danças guerreiras, que foi esquecida, né? Então, com o passar do tempo, foi se criando essa cultura, né, que no Brasil é muito peculiar, né, do esquecimento, e você vai esquecendo, né, das suas origens. Vai esquecendo do tambor, vai esquecendo das guerras vencidas, vai esquecendo dos seus reis. Os seus reis, você começa até a duvidar se eles existiram, né? Mas eles existiram mesmo? Mas será? Mas acho que é lenda. Aí passa a ser lenda, aí passa a ser folclore, e aí tem um ingrediente a mais. Deixa de ser uma atividade artística, cultural e social do negro. Passa a ser uma atividade brasileira. Aí você começa a discutir, por exemplo, a apropriação. Nesse meio, eles começam a colocar o quê?
o congado, mas o tambor, vamos colocar o tambor, vamos colocar alguma coisa, né, portuguesa, né? E coloca a viola, pum, coloca a viola. E aí os tambores vão saindo de cena, né? Os nossos tambores sagrados, os nossos tambores que chamam para guerra, que tem um sinal para fuga, eles começam a desaparecer, né? O nosso tambor, que é o símbolo de união, é o símbolo de rebeldia, é o toque para fuga, é o toque para cortar a cabeça do senhor de escravo, começa a desaparecer. E essa relação de gratidão, essa relação de agradecimento pelos empréstimos da sua riqueza que o senhor fez, começa a aparecer nas comunidades. E os padres, né, têm um papel fundamental nisso, né? Naquele momento era padre, hoje a gente tem aí os pastores, isso e aquilo, mas naquele momento era padre, tem um papel fundamental nisso para o fim da rebeldia e da guerrilha negra, né? Então, partindo aqui da Congada, a gente percebe esse movimento, né, que ela perdeu todo o seu caráter de guerreiro, né, e passou a ser uma atividade festiva e de celebração católica, né? Então os reis são esquecidos também, ou reaparecem como lendários, e é esquecido. Em algumas congadas, olha ver o poder, né, da destruição de nossa identidade. Em algumas congadas aparece, inclusive, cenas de guerra, assim, cenas assim de guerrilhas, né? Mas totalmente distorcida. Você vê a luta dos cristãos contra os mouros. Os mouros que ocuparam a Europa e levaram para a Europa assim, os maiores conhecimentos, né? A Europa estava numa idade assim, de embranquecimento, não produzia nada, e os mouros levaram isso para a Europa, né? E quando eles levaram isso para a Europa, eles levaram a negritude, porque na verdade os mouros, para quem não sabe, mouro é negro, né? Então, como assim eles perderam várias batalhas com os mouros, né? E fica ruim falar os negros ganharam, vamos colocar mouro. Mas os mouros são os negros. Negros que vieram do norte da África. Negro ali do Mali, né? E ocuparam ali a Europa. Né? Ocuparam ali, eu falo Mali, Etiópia, uma vasta região ali do norte da África, ocuparam a Europa durante um período. Né? Isso é histórico. E aí, aqui no Brasil, usa-se a congada, né, para fazer toda essa distorção histórica, né, e tem um combate dos cristãos contra os mouros, e os cristãos vencem. Né? Olha só, né, uma coisa, uma atividade que era usada para que a gente tivesse as nossas lembranças e a gente conseguisse, né, manter a nossa autonomia, a nossa honra e a nossa ligação com a África, foi totalmente destruída e revertido contra nós, né? Quer dizer, nós matamos nossos próprios, os mouros, né? Então, essa é a história assim, da congada e o fim da sua parte guerreira, né? Vivendo só de celebração. Isso é muito importante, porque isso vai formar o que nós somos hoje, né? Nosso poder de reação contra esse sistema racista. Quer dizer, linguagem, religião e apadrinhamento estão bem vivos hoje. E por isso, esse controle, né, sobre nossa ação na questão da luta antirracista.
Quando a gente vai fazer luta antirracista, a gente fica esperando o sinal de quem? De um branco. Né? E esse branco a gente pode ler por partido político, a gente pode ler por associações, né? A gente pode ler por grupos organizados. Então, não o indivíduo, mas a ideologia. Né? Então a gente fica esperando por isso. Né? Toda essa influência, né, a gente vê no reflexo do que a gente vive hoje, a opressão racista que a gente vê hoje. Né? As nossas crianças, os nossos jovens, né, são genocidados. E que poder de reação a gente tem? Então, eu vou comparar, por exemplo, a Congada, né, nos dias de hoje, como se fosse os movimentos de vidas negras importam. Mas quais vidas negras importam? Do norte ou do sul? Né? De que vidas negras a gente está falando? Né? Se os nossos morrem todo dia. Né? Então, esse processo é um processo que veio formando, né, a nossas comunidades. Né? Que foi a negação da sua origem, né? A apropriação e aceitação de uma religião opressora, que não era a sua, né? E a batalha contra os próprios irmãos. Né? E aí, deixa eu ver, só para mim não me perder. E aí, deixa eu ver o seguinte. Aí eu estava falando bastante da Congada, agora eu vou partir para o Maculelê, que também é uma coisa importante. O Maculelê é importantíssimo. É importantíssimo. E aí vocês vão entender por que ele é importantíssimo e por que ele desapareceu durante um longo período, né? Foi extinto e depois ele retornou com uma roupagem nova. Né? E aí depois, se vocês tiverem pergunta, pode fazer que a gente vai respondendo aqui no meio do caminho. Né? Maculelê. O Maculelê, ele surge nesse mesmo momento que surgiu as Tongadas, Moçambique, sabe? São momentos assim que quando começou a vir aquela legião de negros sequestrados de África, né? Chegou aqui e eles precisavam de estratégia para sobreviver, para fuga e para guerrear. Né? Eles não trouxeram, né, de África pessoas obesas, preguiçosas. Não, eles trouxeram guerreiro. Né? E esse foi um problema muito grande na escravidão no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro. Né? Trouxeram guerreiros, eles tinham que destruir esses guerreiros. Ou pelo menos seu espírito de guerra. Né? Seu espírito de batalha. Né? E o Maculelê, ele vem também do século 17 e 18, né? Até o século 19. Ele vem com esse instinto de luta. Ele vem com essa reverência aos reis e rainhas. Né? Semelhante à Congada, semelhante que a gente vê hoje diferente, né? Mas semelhante ao maracatu. Né? Mas o Maculelê era a dança dos guerreiros. Né? Ele se introduzia dentro de outras atividades de dança ou de atividades de cortejo, mas era a dança dos guerreiros, né? Era a preparação, né? Era o ato de guerra. Né? E o Maculelê é negro. Né? A gente vê muita coisa assim, não, porque o Maculelê ele é negro, ele é indígena e ele é branco, né? Português. Mano, primeiro é o seguinte, pergunta para um índio te ensinar Maculelê. Não tem índio que vai te ensinar Maculelê porque ele não sabe. Né? Português. Né? Vamos falar a verdade, né? Os portugueses que vieram para o Brasil eram tudo preguiçosos. Tudo preguiçosos. Olha o país que a gente tem. Né? De corrupção. Né? E essa corrupção não vem do negro. Essa corrupção, olha... Essa corrupção vem do português e vem do italiano. Olha quem está no governo. Olha o nome das pessoas que roubam o nosso país, que roubam o pobre, que roubam o negro desde sempre.
Olha o nome e sobrenome. Portugal e Itália. Né? A Itália mandou tudo que era clanqueira para cá. Tá entendendo? Então foi uma política de branqueamento que a gente vai chegar mais na frente, depois do Maculelê. Mas o Maculelê, ele é negro. Nem o nome dele tem a ver com indígena. Então, a gente passa por um processo assim. O branco fala o seguinte: essas danças aqui de vocês, né, tem a contribuição nossa. E a gente fala, ai, tá bom, que legal, né? Nossa, que incrível, né? Como se fosse alguma coisa, né? E eles se apropriam e a gente dá de bandeja. Maculelê é negro, capoeira é negra. Tem mestre de capoeira que não sabe que é negra? É negra, mano. Não tem nada de Jesus. É macumba. Se você acha que esse negócio é de Jesus, para. Né? Para. Então, para de fazer capoeira. Vai fazer artes marciais, sei lá da onde. Né? Então, o Maculelê, ele nasce negro, essa dança guerreira, né? Que vem com o povo de Malê. O povo de Malê, né, traz essa dança. O povo de Malê fala que foi uma união entre Malê e os Macuás. Os Macuás é um povo que vem ali de Moçambique, passa por Tanzânia, Angola, você está entendendo? Então, não é uma coisa fixa, né? Os povos africanos, assim, olha, esse aqui, o Macuá, só ficava em Moçambique, os malês só ficavam ali no Mali. Não, né? São povos que desde sempre, até hoje, se você for na África, né, você vai perceber assim, que as fronteiras africanas, elas são só subjetivas e fantasiosas. Porque vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E esse vai e volta, ele é incrível, porque ela é uma linha enorme de transmissão de tecnologia. Né? Então essas tecnologias andam a África inteira. Né? Ela vai e volta, ela vai e volta. Né? Essas populações e esses mensageiros. Né? Porque são mensageiros. Né? Eles vão levando a linguagem, vão levando a tecnologia. Eles falam 8, 10, 15 idiomas. Né? Porque eles têm que passar por todos esses territórios. E isso não é falado para nós. Né? Inclusive os idiomas ocidentais. Né? Mas fora esses idiomas ocidentais, eles falam 15 a 20, sabe, idiomas, né? E complicadíssimos. Então o Maculelê nasce com essa fortaleza guerreira, né, de negros, né, de relembrando seu passado, da luta, né, de bastão, da luta de facão, né? Então, eram várias estratégias de treino que essa dança proporcionava. Olha a importância do Maculelê. Deixa eu lembrar o ano, foi 1835. Teve a Revolta dos Males na Bahia. Né? Uma das maiores revoltas e mais bonita que a gente tem, que a gente não pode esquecer. Né? Mesmo que você não seja malê. Teve a Revolta dos Malê na Bahia. Né? E foi usada muita capoeira e muito Maculelê. O que aconteceu com o Maculelê? Depois dessa revoltas do Malê, o Maculelê desaparece. Né? Desaparece assim, porque eu não quero mais fazer Maculelê? Não, porque ele foi oprimido. Né? Os praticantes de Maculelê foram perseguidos, né? Foram torturados, foram mortos. Né? Não teve conversa. Né? Não é um negócio bonitinho. Né? É cabeça cortada, é colocado em praça pública. Né? Não é conversa bonitinha, não, porque olha, você não pode mais praticar. Não, o Maculelê desapareceu. E ele só vai reaparecer novamente, o Maculelê, 1835, Revolta dos Males. Ele só vai reaparecer
na década de 1940, também na Bahia, só que com outra configuração. Aí nasce o maculelê de hoje, que é o maculelê que dizem que tem, apesar do mestre Popó, que resgatou esse maculelê, dizer o seguinte: não, eu aprendi o maculelê com os velhos mestres do malê. Então, ele já dá essa ideia, né, de não deixar o maculelê ir para esse lado de tudo junto misturado, né, de tudo junto misturado. Eu não estou vendo assim as perguntas de vocês porque a Priscila vai anotando para mim, mas pode fazer as perguntas. Então, o que acontece? O maculelê ele desaparece por mais de um século e vem reaparecer na década de 1940, né, final de 30, 40, com o mestre Popó, que traz esse maculelê de volta. Mas esse maculelê que ele traz de volta já vem com, como que eu vou dizer, com uma roupagem nova. Já vem com uma roupagem nova. Com essa roupagem, né, do embranquecimento da cultura negra, do abrasileamento da cultura negra, né, do sequestro da identidade da cultura negra, do sequestro do protagonismo da cultura negra, né, do sequestro guerreiro da cultura negra. E aí começa uma grande... As fakes, hoje é fake, né? Hoje é fake. Começa os grandes boatos. O maculelê foi criado por negros, índios e portugueses. Como eu disse, para com isso, né? Não mistura a gente com os portugueses, por favor. Por favor. Né? O índio, né, não tem essa luta de bastão, né? Me mostra uma luta de bastão do índio, que aí eu vou achar, não, acho que o índio tem mesmo maculelê. Não tem, colocou o índio para dar esse tom clareado no maculelê. Mas o maculelê é negro. Né? A mesma coisa que eu falo da capoeira, é macumbeiro. Tem instrumento de macumba lá. Né? E não é só isso, não é só instrumento de macumba não. Né? É de candomblé mesmo, sabe? Apesar, assim, do maculelê ser banto, né, junto com essa linhagem, né, de malê, né, mas tem sua parte bantu também bantu, né? Então, quando ele ressurge com esse discurso de multiculturalismo, né? Por que a gente está fazendo todo esse apanhamento histórico e toda essa defesa do protagonismo negro? Porque a gente está percebendo o seguinte, né? As nossas produções artísticas, culturais e tecnológicas aqui no Brasil estão desaparecendo, né? Estão sendo apropriadas, né? Você não se identifica mais com aquilo que te representa, ou dizem representar, ou querem que te represente, né? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, se eu for num bloco de maracatu, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com meus reis. Não tem nada a ver com meus guerreiros. Né? Por quê? Porque eu não me vejo lá. Né? O espelho que eu olho, ele é vazado, eu não consigo me ver. Né? Então, todo esse apanhado é para dizer que essas danças guerreiras foram propositalmente, né, retirado o protagonismo do povo negro, retirado a sua intenção guerreira mesmo, de resistência, né? Porque a resistência não é uma resistência eu vou preservar. Ora, você preserva, mas não conta a história? Então isso não é preservação. Né? Então você não está preservando nada. Né? Então já não cabe mais. Mas isso a gente preserva, a gente não preserva. Isso já não faz parte mais nosso. Isso já não é mais nosso. Né? E aí você vê, por exemplo, Moçambique. Moçambique, ele tem
usa-se no Moçambique os chocalhos no pé. Não é igual esse. Esse daqui são chocalhos que são usados na África. Também no pé. O de Moçambique já foram, como que eu vou dizer, transformados. Mas no início eles eram assim, né? Feito dessa forma, né? Não da forma produzida europeia, né? Mas da nossa forma, porque isso daqui tinha um significado muito grande, né? Como, por exemplo, quando você trança o cabelo, você não trança o cabelo, os negros não trançavam o cabelo só pela estética, era pela estética, mas nessas tranças de cabelo, né, tinha todo um código, toda uma linguagem, né? Tinha mapa de fuga, tinha um código, que horas, que dia a gente vai fugir. Só pela trança de cabelo, né, essa linguagem, né, já correspondia a todo um evento histórico daquele povo, do nosso povo, né? E que a gente vai perdendo. O maculelê, ele fez parte ainda, antes de 1835, dessa revolta dos Malê, ele fez parte, como que eu vou falar? De um cortejo que se chamava Cucumbis. Cucumbis, olha, Cucumbis era um cortejo de guerreiro. E no Cucumbis tinha a parte que vinha os maculelês, né? O Cucumbis desapareceu, não existe mais, né? Pela sua importância histórica para nós negros. Tudo que é histórico nosso, de resistência, de guerra mesmo, eu estou falando de guerra, né? Eu estou falando de guerreiro, de reação, né? De reação. Isso desapareceu. Eu vou dar um exemplo. Quando você pergunta para um sul-africano o que essa dança significa para você, o que você sente? Ele fala, sul-africano, um Zulu. Ele fala, isso faz o meu corpo tremer. Isso faz meus antepassados voltarem. Eles estão aqui do meu lado. Aí eu não sinto medo de nada, né? Eu não tenho medo de nada, né? E isso não é um discurso, isso é verdade. Se vocês pegarem arquivos sul-africanos de combates recentes do apartheid, né? Se vocês pegarem, vocês vendo os caras com aqueles caminhões, com aqueles tanques de guerra, com aqueles tanques que parecem os caveirões do Rio de Janeiro, vocês vão ver que é semelhante os dos veículos que controlavam o apartheid. Aí você vê aquela massa de negro, né? Massa de negro guerreiro, né? Vindo na mão apenas com bastão e com a sua dança, batendo os pés, indo para cima. Aí você vê covardemente esses policiais atirando contra esses negros e esses negros continuando, né? Aí você vê a importância da dança para esses negros, a importância que a história da dança traz para esses negros. E a gente está falando assim, de negros adultos? Não, a gente está falando de crianças. A gente está falando de crianças que também fizeram parte dessa resistência. Eu sugiro que vocês assistam o filme Serafina. O filme Serafina, Serafina, né? Que chama? É aqui no Brasil. O filme Serafina, né? Que aconteceu em Soweto, né? Para vocês verem o que
a dança, o que a lembrança de seus antepassados, de seus reis, de seus guerreiros faz com o povo, né? A reação. Né? E quando nos tiraram essas lembranças, né, a única coisa que nos resta, né, é andar e sorrir. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai respondendo aí. Ah, legal. Eu estava esquecendo. Olha só, né, a questão do maculelê que eu estava falando para vocês. Essa música aqui é a música que mais se canta no maculelê, né? Que diz assim, ó, Tindolelê, Auê Cauísa. Tindolelê é sangue real. Olha só. Tindolelê é sangue real. Meu pai é filho e eu sou neto de Aruanda. Tindolelê, Auê, Cauísa. Cauísa, de onde é que veio? Aí responde, eu vim de Angola e. Maculelê, de onde é que veio? Eu vim de Angola e. O atabaque, da onde é que veio? Eu vim de Angola e. O agogô, de onde é que veio? Eu vim de Angola e. Mestre Popó, de onde é que veio? Eu vim de Angola e. Então, não tem discussão. A história do maculelê está contada de forma simples e direta. Não está falando que veio do Xingu, não está falando que veio do Amazonas, não está falando que veio do Guarani, não está falando que veio do Tupi. Não invente. Não veio de Lisboa. Não veio de trás de monte. Então, não invente. É nosso. E a gente tem que reapropriar o que é nosso. A gente não pode deixar destruir o que é nosso. Temos que resgatar tudo que é nosso. Samba, capoeira, maracatu, maculelê, bumba meu boi, né? Tudo que é nosso. É nosso. Não, mas não é cultura brasileira coisa nenhuma, é cultura do negro. É cultura brasileira. A cultura brasileira que nós temos é a cultura da corrupção. É a cultura da mentira. Essa sim é a cultura brasileira. É a cultura da desonra. A do negro tem que ser recuperada. A do negro tem que ser recuperada. O que não nos pertence, disputam entre vocês. O que nos pertence é isso daqui. Isso é nosso. Isso é nosso. Eu acho que era isso que eu queria falar. Aí, se não tiver pergunta, eu agradeço a todos. Espero que tenha ajudado em alguma coisa, que a gente possa rediscutir tudo isso, rediscutir essas formas de estratégia de destruição de nossas identidades, o que se usa para nos destruir desde sempre, o embranquecimento, que é o embranquecimento, eu vou dizer aqui, corporal, ideológico, espiritual, cultural, que a gente enegreça isso novamente. Então era isso que eu tinha a dizer a vocês. Deixa eu ver aqui. Tem pergunta? Aqui eu não tô vendo, não. Então, beleza. Tem não, só o pessoal acenando, curtindo. Então, obrigado a todos e até a próxima.